Olá, tudo bem com você? Eu estou ótima. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E sabe por que Deus é bom? Porque Ele te deu essa oportunidade de ouvir esse vídeo e a mim de falar nesse vídeo. E hoje eu tenho um assunto muito importante para falar para vocês. Olha só, repete comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Então esse aqui, ó, é o profeta Isaías. E esse aqui é as Escrituras. E hoje eu vou ler um texto, né, que tá lá no livro de Lucas do 4, capítulo 4, 16 ao 22. Mas antes da gente começar essa leitura, a gente precisa abrir nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Então, onde você estiver, coloque a mãozinha no seu coração, feche seus olhos e repete assim comigo. Fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva e eficaz na minha vida. Me transforma. Em nome de Jesus, amém. Então agora a gente está pronto para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, se você tiver uma Bíblia aí, eu estou aqui com a minha. Você abre lá no capítulo de Lucas, versículo 4, né? Do 16 ao 22. Eu vou ler aqui e vocês acompanham comigo, tá ok? Jesus foi para uma cidade chamada Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o costume, foi à sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as escrituras e lhe deram um livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou um lugar em que está escrito assim: O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam sem desviar os olhares do Senhor Jesus. Então Jesus começou a falar, dizendo: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todas começaram a elogiar Jesus, admirados com sua maneira agradável e simpática de falar, pois Jesus falava com autoridade. Olha só que poderoso, né? Então repete isso comigo: a Bíblia é a palavra de Deus. E o que a gente acabou de ler? Que Jesus, né, estava lá em Nazaré. E ele foi para a sinagoga. Sinagoga significa igreja, né? E aí, ele abriu as escrituras. Você acredita? Ele abriu as escrituras. Eu vou deixar aqui algumas imagens de como era a Bíblia antigamente, tá bom? E aí, ele abriu lá onde o profeta Isaías estava dizendo. Então isso significa que quando ele abriu as escrituras, ele significa que a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Fala assim comigo: a palavra de Deus é a verdade. Aleluia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus usou a Bíblia para ensinar a respeito de Deus. Então podemos dizer que a atitude de Jesus comprova realmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? E veja como está escrito. Repete isso comigo. Fala: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade e a maneira certa de viver. Isso está lá em 2 Timóteo 3,16. Poderoso, né? Então, se você tiver com alguma dúvida, você precisa pegar a Bíblia, você fala assim: Deus, fala comigo. E Ele vai falar com você. Comece lendo a Bíblia, hoje mesmo na sua casa. E vai estar várias coisas aqui que você pode fazer e o que você não deve fazer, porque isso não representa ser um filho de Deus. Então, você como filho de Deus, você não pode falar qualquer coisa. Você não pode andar de qualquer jeito. Você tem que andar comprovando que Jesus existe na sua vida. Com postura de vencedor. Sabe? Falando coisas boas, agradecendo a Deus, louvando a Deus, cantando louvores ao Senhor Jesus. É assim que Ele se agrada. Quando você anda dessa forma, você se enche do Espírito Santo. E quando você se enche do Espírito Santo, você se sente pleno em Deus. Porque em Deus existe a plenitude. Poderoso, né? E plenitude significa que você vai estar muito bem. Você não vai precisar de nada. Vocês gostariam de não precisar de nada? Então ande cheio do Espírito Santo de Deus. Né? A palavra inspirada significa que veio de Deus. Ou seja, foi Deus que criou a Bíblia. Ele fez isso usando pessoas para escrevê-las exatamente como ele pensa. Entendeu? Essas pessoas não escreveram o que elas pensavam. Elas escreveram a palavra de Deus. Por mais que elas foram... Foi elas, né, que escreveram, mas inspiradas por Deus. Deus encheu o coração delas, o espírito delas, e elas escreveram aquilo que estava no coração de Deus. E é por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos descobrir algumas coisas interessantes sobre a Bíblia?
Fala assim, o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia significa livros. Quem sabe quantos livros tem a Bíblia? 66. Não é muitos livros? E mais de 40 autores escreveram. Mais de 40 pessoas diferentes escreveram, mas todas elas estavam inspiradas por Deus. E a Bíblia se divide em duas partes. Novo Testamento e Velho Testamento. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Olha só. Aqui eu tô abrindo minha Bíblia, tá vendo? Aqui é o Antigo Testamento. Isso daqui simboliza a vida das pessoas que viviam com Cristo, né? Antes de Jesus vir aqui pra Terra. Então, Moisés, que abriu o Mar Vermelho, Davi, né? O rei Saul também. Todas essas pessoas, elas estão no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E agora a gente vai ver o quê? O Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele é a história de Jesus e dos discípulos que viveram com Jesus, né? E depois de Jesus, contando as histórias deles, os milagres que eles faziam. E também fala da volta do Senhor Jesus. E testamento significa o quê, ó? Aliança ou promessa. Então, significa que tem a antiga aliança que Deus tinha e a nova aliança que Deus tem conosco. Amém? E quem escreveu a Bíblia? Como eu acabei de falar, ela foi inspirada por Deus. Então, todas as pessoas que escreveram a Bíblia foram inspiradas por Deus, né? E antigamente, não existia uma Bíblia assim, né? Como eu coloquei algumas imagens lá por caminhos, não tinha. Hoje a Bíblia, ela tem livro, né? Ela tem número, não dá pra ver, né? Direito. Mas se você pegar uma Bíblia na sua casa, você vai conseguir ver. Você vai ver, sabe, que tem, por exemplo, Salmo 119. E aí tem uns versículos, e é muito mais fácil pra você achar assim. Antigamente não era assim. Antigamente a gente não tinha acesso à palavra de Deus, né? Por quê? Porque a história era contada de geração para geração. Então, por exemplo, sua mãe já te contou a história, seu pai, seu avô, alguém da sua família já te contou a história. E era assim também, naquela época. Mas aí Deus, ele fez a Bíblia para que todo mundo pudesse conhecer a palavra dele, né? Porque é muito melhor. Você vai saber todas as histórias da Bíblia. Às vezes sua mãe e seu pai não sabem, mas a Bíblia tem todas as histórias que você precisa saber, né? E também Deus escolhe homens separados, né? Para ensinar a Bíblia. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele sabia ler grego, hebraico, que antigamente a Bíblia foi escrita nessas linguagens, né? Nesse idioma. E aí ninguém sabia ler, mas ele sabia, então ele ensinava pro povo. E tem uma coisa também. Alguns livros têm os nomes dos discípulos do Senhor Jesus. Você sabia? Que eles que andaram com ele e o que não andaram também, mas vieram depois de Jesus. Aqueles que não andaram com ele, que eu falo de forma humana, né? Jesus, ele mora no nosso coração. A gente não pode ver ele, mas a gente sente ele. Então, a gente veio depois de Jesus também. Então, alguns desses livros se chamam, né? Pedro, João, Mateus, né? Tem 2 Timóteo, 1 Timóteo. Todos esses, eles andaram com Deus. E tem os livros na Bíblia. Sendo assim, entendemos que muitos homens foram usados por Deus para escrever a Bíblia, né? Cada um escreveu uma parte. Todos esses homens foram escolhidos por Deus para fazer esse trabalho, pois Deus queria que as pessoas de todas as épocas pudessem conhecer a palavra dele. A questão mais importante que você deve saber é que a Bíblia foi nos dada por Deus, justamente como está escrito. Então repete isso comigo. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a maneira certa de se viver. Amém? Então, essa foi a nossa célula de hoje. E eu gostaria de fazer uma oração agora com vocês, para que a gente pudesse finalizar e essa palavra não se fosse, mas fique gravada no nosso coração. Amém? Então, novamente, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra. Eu creio que o Senhor escreveu a Bíblia e nos deu. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade e ela é útil para me ensinar a maneira certa de se viver. Eu declaro que todas as vezes que eu tiver alguma dúvida, eu procurarei a Bíblia e o Senhor falará comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Então essa foi a célula de hoje. Não esqueça que eu amo vocês e beijão. Tchau, tchau.